Depois do profeta Naum ter profetizado contra, o peso, o julgamento contra Nínive, o rei da Síria, agora nós voltamos para 2 Reis, capítulo 22, e vamos ler o que aconteceu com o reinado de Josias. Bom, vamos pedir a Deus que dirija-nos. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus e na comunhão com o Espírito Santo, eu peço que o Senhor fale conosco, abrindo o nosso entendimento e nos dando a visão da fé através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 2 Reis 22, versículo 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Gedida, filha de Adaías, o Boscate. O comentário diz: Josias andou no caminho do Altíssimo. Foi em seu governo, enquanto o templo estava sendo restaurado, que o sumo sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei, escrito por Moisés. A partir daí o rei se comprometeu a renovar sua aliança com Deus. Josias pôde ser considerado, depois de Davi, o rei mais fiel e consagrado entre todos os que reinaram sobre o povo de Deus. Ele se dedicou a buscar o Todo-Poderoso e a fazer a sua vontade, eliminando a idolatria de Judá. Embora esse avivamento espiritual tenha adiado a destruição de Judá, não impediu que isso ocorresse anos mais tarde no reinado de Zedequias. Um rei importante, um rei que volta-se para Deus, e o que normalmente me chama a atenção, eu não tenho dados históricos sobre a mãe dele, mas faz questão de falar o nome da mãe. Talvez porque a mãe era aquela precursora, Ela educou o seu filho para que ele pudesse buscar a Deus. No 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm cargo da obra, e estão encarregados da casa do Senhor, para que deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas suas mãos, porquanto pediam com fidelidade. O comentário diz: procediam com fidelidade. Por essa razão, não foi preciso haver prestação de contas do dinheiro investido na obra de reparação do templo. O Senhor procura servos que têm esse tipo de conduta e que glorifiquem por meio do seu caráter idôneo. Quando a pessoa nasce de Deus, ela passa a odiar o pecado e a injustiça. Por isso, não aceita suborno, fraude ou benefícios vindo de forma ilícita. Que interessante, né? A fidelidade, ela é uma virtude tão maravilhosa, tão bonita, E por que tem pessoas que, sabendo que podem ser fiéis, preferem agir com malícia, com maneiras erradas, É escolhas, lembra? Nós estamos lendo sobre os reis. Haviam reis que o seu antecessor havia feito o que era certo e ele decidiu seguir o caminho errado. Haviam outros que o antecessor havia feito errado, como foi aqui o caso, e que esse decidiu fazer o que era certo, quer dizer, uma escolha. Nós escolhemos. O que você escolhe? Ter paz, deitar na sua cama, dormir maravilhosamente e saber que você não deve nada a ninguém, a absolutamente ninguém? Isso não há dinheiro no mundo que pague. Então, nós estamos vendo exatamente isso. No 8. Então, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. O comentário diz: o livro da lei encontrado em meio à reforma do templo pode ter sido
um exemplar do livro de Deuteronômio ou de todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. A leitura da palavra de Deus proporcionou ao rei e à nação a oportunidade de um despertamento espiritual. A Bíblia é a voz preciosa de Deus. Ela nos estimula a olhar para frente e avançar determinados rumo ao nossos objetivos. E à medida que eles são estabelecidos de acordo com o que a palavra diz, são gradativamente alcançados. E esse tem sido o meu objetivo gravando esses vídeos, né? Lendo a Bíblia. Não somente para você, mas eu tenho lido para mim, né? Refletido também na minha vida. E quando eu paro, falo, medito, eu faço de acordo com o que está escrito. E você deve conferir se o que eu estou falando está certo ou não com a palavra. Ela é a vida, né? A palavra de Deus, ela é espírito, ela é vida. Deus é espírito. Então, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, estamos bebendo do espírito da vida. Então, olha que importante, né? Primeiro, que acharam, significa dizer que haviam perdido, quer dizer, guardaram, ou talvez não faziam mais, não era necessário naquele tempo, porque não deram devido valor àquela palavra. Agora que acharam, então, quando leram, olha só o que ele vai proporcionar àquelas pessoas. No 9. Então o escrivão, Safã, veio ter com o rei e, dando-lhe conta, disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Uquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão de Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então foi o sacerdote Uquias e Aicão, Acbor, Safã, Asaías, a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikvá e filho de Irás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. O comentário desses 2 versículos, Ulda profetiza. Naquela época havia também outros profetas, mas foi ela a escolhida por Deus para falar ao rei Josias. Assim como Ulda, o Senhor também usou outras mulheres descritas nas Escrituras, como Deborá, uma juíza, está lá em Juízes 5, Abigail, mulher sábia que evitou um ato de vingança contra sua família, em 1 Samuel 25, e Esther, que intercedeu por seu povo e o salvou, Esther capítulo 7. A mulher atual também pode ser usada por Deus quando se deixa ser instrumento em suas mãos. Por isso que o que ela fez, ninguém sabe, nós não sabemos, mas Deus a escolheu porque Deus olha não para a nossa aparência, mas Ele olha para o que está dentro de nós, no nosso coração, no nosso íntimo. No 15, e ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que ouvistes. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição e para
e que rasgastes as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Porque isso eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Aquela palavra encheu o coração do rei Josias de muito temor e uma vontade de se voltar para Deus, né? Sabe, quando você ouve a palavra de Deus com muita humildade, o mesmo acontece, né? A palavra de Deus ela vem com o Espírito Santo, e ela nos convence do nosso pecado, nos fazendo nos converter. Deus sabia que a nação de Israel, né, as outras pessoas da nação de Israel, não se converteria. O rei se convertendo, muitos iriam se converter também, teriam essa oportunidade, mas não seriam todos. A nação viria ou voltaria a se corromper novamente. Então, olha o que Deus falou, né? Que ele, então, na oração dele foi ouvido. Jesus falou de dois homens. Um homem publicano, quer dizer, um pecador, e um fariseu, um religioso, aparentemente, um homem com muita fé. E ambos foram orar. O que era fariseu, ele orou, olhando para os céus e batendo no seu peito, se achando melhor do que os outros e dizendo: eu sou dizimista, eu sou melhor do que esses, eu jejuo tantas vezes na semana, isso e aquilo. E se gabando do que ele fazia. Já o publicano dizia o seguinte: olha, Senhor, eu não sou nem digno de olhar para o alto, eu sou um pecador. E aí o Senhor Jesus conclui a história dizendo que o fariseu saiu dali sem ter chamado a atenção de Deus, fez a oração dele para ele mesmo. Já o publicano, pecador, ele alcançou misericórdia e foi justificado. Quer dizer, foi ouvido. Que maravilha. Quer dizer, qualquer pessoa que se volte para Deus de todo o coração vai ter esse privilégio de ser ouvido também. Agora, segundo Reis, capítulo 23, então o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo apoiou essa aliança. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinha feito para Baal, para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cédron, e levou as cinzas deles a Betel. O comentário do 4. O rei Josias iniciou uma extensa reforma espiritual convocando o povo a restaurar a aliança e a comunhão com o Senhor. Ele também eliminou do templo tudo o que representava adoração a ídolos. Além disso, destituiu todos os sacerdotes que haviam se envolvido com o paganismo. Da mesma forma, o Senhor deseja habitar em nós, pois somos o templo que Ele próprio ergueu, na pessoa do Espírito Santo. Mas, para que Ele more em nosso ser, exige santificação da nossa parte, ou seja, uma vida totalmente rendida à sua vontade. Então, esse é o segredo, né, da pessoa que vive em comunhão com Deus. Ela procura estar sempre agradando a Deus. O próprio Senhor Jesus, ele falou assim: eu não vim fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Então o segredo, se eu quero permanecer com Deus, fiel a Deus até o fim, é eu fazer a vontade de Deus. No 5, também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas e a todo o exército dos céus. Quer dizer,
eles cultuavam, né, a estrela, ao sol, a lua, porque tudo isso foi criado por Deus. Eles estavam adorando a criatura, não ao Criador. No 6, também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando-o para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e desfez em pó, e o lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos sodomitas, que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos, em que os sacerdotes queimavam incenso desde Geba até Berseba, e derrubou os altos que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou a sua filha pelo fogo a Maloque. Veja, quer dizer, ao deus Maloque, né? Havia um deus que se servia dos filhos daquelas pessoas. Quer dizer, eles chegavam ao ponto de sacrificar seus próprios filhos, como a gente viu, o rei Manassés fez isso, para aquele deus, para tirar vantagens. No 11, também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã Meleque, o camareiro, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, as quais o rei de Judá tinha feito, como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmiuçados os tirou dali e lançou o pó deles do ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam de fronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mesite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, e Astarote, a abominação dos sidônios, e a Quemós, a abominação dos moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Sabe, eu estou aqui percebendo, eles faziam para todos os deuses, né? Vamos apelar a todos. E eu acho que eles tinham uma coisa que eles queriam ficar bem com todo mundo, né? Um medo de serem atacados, e como se os inimigos vissem que eles adorassem o mesmo Deus que eles, talvez pudessem não querer atacá-los, ou aquele Deus livraria eles do ataque daquele outro inimigo. Então, quer dizer, eles estavam perdidos, completamente perdidos. No 14, semelhantemente quebrou as estátuas, cortou os bosques e encheu o seu lugar com ossos de homem. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nabate, com que tinha feito Israel pecar. Esse altar derrubou juntamente com o alto, queimando o alto em pó, e esmiuçou e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar. E assim o profanou conforme a palavra do Senhor, que profetizara o homem de Deus quando anunciou essas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e anunciou essas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim, deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem a ira ao Senhor. Ele fez conforme todos os atos que tinha feito em Betel, e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou a Jerusalém.
o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias para confirmar as palavras da lei que estava escrita no livro que o sacerdote Hilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Quer dizer, ele cumpriu o que Deus havia determinado, amar a Deus sobre todas as coisas. No 26, todavia o Senhor não se demoveu do ardor de sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor também: a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei essa cidade de Jerusalém, que escolhi, como também a casa de que disse: estará ali o meu nome. Ora, o mais dos atos de Josias e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo, ele o matou em Megido. E os seus servos num carro levaram morto de Megido e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, ungiram-no e fizeram-no rei em lugar de seu pai. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Amutal, filha de Jeremias, de Líbna, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seus pais. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai, Josias, e lhe mandou o nome para Joaquim. Porém, Jeoacás tomou consigo e foi para o Egito e morreu ali. Joaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém tributou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó. A cada um segundo a sua avaliação, exigiu a prata e o ouro do povo da terra para dar a Faraó Neco. Tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zebida, filha de Pedaías de Rumá, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seus pais. A natureza adâmica do ser humano é essa, é fazer o que é mal. Se ele não sacrificar a sua vontade para fazer o certo, ele vai então fazer o que é errado, né? O mal colabora também, mas é a natureza adâmica, né? A natureza do ser humano que é corrompida. Só quando ele receber um novo corpo na cidade celestial que tudo isso acaba. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós temos que fazer o que o Senhor Jesus ensinou. Só os violentos, os que se violentam a sua própria alma, vão entrar no reino dos céus. E então, o que você achou? Põe nos comentários o que Deus falou consigo. Dá o seu gosto ao nosso vídeo, isso nos ajuda a espalhar ainda mais o vídeo pela internet. E manda esse vídeo para alguém. Fique bem, Deus abençoe.